Vamos dar graças ao Deus Todo-Poderoso por o que Ele tem feito nas nossas vidas e convidá-lo ao Nelson com o amor de Deus a pôr o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão parados dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que és edificada como uma cidade compacta, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão postos os tronos de julgamento, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz dentro de ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Dentro da casa do Senhor nós estamos bem. E quando a gente vê estes rostinhos todos assim, ficamos mais felizes, ficamos diferentes. Amém. Eu pedi ao nosso pastor para fazer uma oração e entregar o culto ao Senhor. Amém. Nosso Deus e Pai, nós estamos na verdade gratos, Senhor, porque já o salmista deixou escrito lá no Salmo 100, que na verdade nós devíamos entrar nos átrios do Senhor com gozo, com gratidão, Senhor. E nós exultamos, na verdade, de alegria e de gratidão, Senhor. É certo, muitas vezes, Senhor, as circunstâncias que nos rodeiam, Senhor, muitas vezes tentam retirar-nos a nossa paz, Senhor. Mas nós te louvamos porque somos felizes, porque temos, na verdade, um Deus todo-poderoso, um Deus que enviou Jesus à cruz Calvário, há 15 anos atrás, para nos resgatar e nos tirou do reino das trevas e nos para o reino da tua maravilhosa luz. E é por isso, Senhor, que nós podemos, na verdade, Senhor, baseados e fundamentados na tua palavra, Senhor, estamos seguros, bem certos, Senhor, que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Senhor. Por isso, Senhor, nós também, Senhor, não nos queremos esquecer de orar, Senhor, pela paz de Jerusalém, Senhor, porque, na verdade, Senhor, olhando para a tua palavra, a nossa Jerusalém, Senhor, pode significar também no qual nos vivemos, Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, para que tu abençoes este culto, Senhor, porque nos realizamos no nome daquele que é sobre todo o nome. Orienta sobre a tua favor, unge, Senhor, as palavras, os povos, unge a tua serva que vai entregar a mensagem, unge a mensagem, para que, Senhor, possamos ser ricamente abençoados. Nós oramos agradecidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cristo em vós é a esperança da glória. Nós podemos ter tudo, mas se não tivermos Cristo na nossa vida não temos nada. Amém? E quando a gente aceitou Jesus, eu acho que foi algo maravilhoso que aconteceu na vida de cada um de nós. Que a gente não se esqueça disso. Mesmo do mundo está a passar todas as coisas, mas nós sabemos em quem nós confiamos, em quem nós temos a vitória. Por isso vamos cantar que Jesus, Cristo em vós, amém? É a esperança da glória. Cristo
corações, Senhor, em nossas casas, em nossas famílias, Senhor. Entregamos cada família da nossa igreja diante de Ti, Senhor. Desde os mais pequeninos, Senhor, aos mais velhinhos, Senhor. Que haja sempre o Teu amor, Senhor, a Tua paz em cada casa, Senhor, em cada lar, Senhor. Oramos e pedimos a Tua proteção, a Tua graça, Senhor, sobre as vidas de cada família, Senhor, de cada casa, de cada lar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa habitar, Senhor, e possa dirigir a vida de cada um, Senhor Jesus. Que toda a obra seja feita para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. Amém. Alegrei-me sempre, muito, quando me disseram vamos à casa do Senhor. Nós ficamos alegres quando vamos à casa do Senhor. Pedi ao Nelson para abrir o Salmo 105, faz favor. Vamos ler todos juntos com a graça de Deus. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Amém. Dai graças, o que é que o Senhor diz? Para nós darmos graças. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Nós damos graças ao Senhor porque às vezes acontecem coisas nas nossas vidas e nós não entendemos e revoltamos, mas não devemos fazer isso porque o Senhor está connosco mesmo no dia mais difícil, que nós às vezes dizemos: oh Senhor, onde tu estás? Que não nos ouves. Deus ouve, só que nós às vezes queremos as coisas do nosso tempo. E não é o nosso tempo, mas no tempo do Senhor. Eu perguntei muitas vezes isso e peço perdão. Quando a minha mãe teve 2 doenças muito graves, eu disse: meu Deus, porquê? Porquê? E não aceitava, porque há coisas que nós às vezes ficamos assim tristes e ficamos para baixo, mas ela está aqui com a graça de Deus e tem sido uma mulher valorosa. Tem-me ajudado a criar os meus filhos. Ela e o meu pai são o meu pilar seguro. Amém? Amém. Vamos dizer ao Senhor que Ele está connosco. O Espírito do Senhor está aqui. Amém? Ó Deus, que nós possamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, colocar, Senhor, todas as nossas
pressões, Senhor, todos os nossos fardos, Senhor Jesus, porque Tu transformas por um fardo leve e suave, Senhor Jesus. Oh Pai, toda a honra e toda a glória possa ser para Ti, Senhor, e somente para Ti, Senhor. Vamos tocar nas vestes de Jesus, vamos pedir para Ele curar, não só as doenças físicas que se vê, mas as doenças do coração. Que Deus possa restaurar e possa curar desde os nossos velhinhos aos mais pequeninos. E que eles não possam se sentir sozinhos, porque eu acho que é muito triste eles ficarem sozinhos, porque eles um dia andaram por nós ao colinho e deram-nos tanto miminho. E agora é a nossa vez de retribuir. Amém? Então vamos trocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que se calhar o irmão Alfredo não sabe, mas nós cantamos. Amém? Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai curar. Eu sei que Ele vai te libertar. Eu sei que Ele pode te curar. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai curar. Eu sei que Ele vai te libertar. Eu sei que Ele pode te curar. Eu sei que Ele pode te curar. Amém? Glória a Deus. Eu sei que a Paula gosta muito deste coro. E sei que é realmente, sabemos todos, não é? Que é um coro de Deus. E quando tocamos nos vestes de Jesus, amém? Ela sabe cantar muito bem. Nós, o Senhor sabe todas as coisas, não é? Sei que ela tinha esse desejo de cantar, amém? Louvado seja o teu nome.
E nós realmente todo o culto, os corinhos foram de encontrar a palavra do Senhor colocou no meu coração, que é alegria. E há um coro que diz, a alegria está no coração de Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Amém? E continuaremos, mas vamos dar a palavra, amém? Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Pai Santo e amado Senhor, realmente, Senhor, a alegria está no coração de quem te conhece, Senhor. E realmente a verdadeira paz vem de ti, Senhor. Pai Santo e amado Senhor, usa a minha vida nesta manhã, Senhor. Não seja eu, mas sejas tu a falar através de mim, Senhor. Para que realmente cada um de nós, a começar em mim, Senhor, possa ter o seu coração, a sua mente, os seus ouvidos, Senhor, receptivos à tua palavra, Senhor. Fala connosco, Senhor, abençoa-nos e não deixes que nada venha impedir que a tua palavra, Senhor, para a qual tu enviaste, Senhor, para libertar, para manifestar o teu poder, Senhor, possa haver impedimento, mas haja liberdade aqui no nosso meio, pelo poder do teu Espírito Santo. Fica connosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome. Vamos abrir os Salmos em 90:15. O salmista, não sei se não se colocou ali, o salmista diz: alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Nós cantamos a alegria, estamos alegres quando vimos à casa do Senhor, falamos tanto de alegria pelo Salmo 122, não é? E realmente quem é que não quer estar alegre, não é? Porque realmente a alegria traz depois todo o bem-estar ao nosso redor, não é? Em todos os aspectos, em todas as áreas. Mas há uma coisa que nós sabemos: o inimigo veio para nos destruir, não é? Veio para nos tirar essa alegria. E por isso é que nós devemos resistir ao diabo, porque ele fugirá de nós. Amém? E isso nós fazemos com a palavra do Senhor. Jesus, quando teve a tentação, foi assim que ele venceu, pela palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui neste versículo pequenino: alegra-nos pelos dias em que nos... Vamos fazer todos juntos. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Amém? Louvado seja o teu nome. Nós sabemos que este salmo é da autoria de Moisés. Amém? E nele nós aprendemos que realmente como a providência divina usa a nossa vida, não é? A nossa vivência, muitas vezes emocional, para o nosso amadurecimento também espiritual. Amém? Nem tudo que vem por acaso às nossas vidas é por acaso. E há uma outra versão deste salmo que eu encontrei que diz: dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Isto refere-se ao povo de Israel, não é? Pronto, praticamente nós estamos aqui, penso que conhecemos a história, não vamos estar aqui a... mas eles sofreram bastante, não é? E sabemos que o salmista passou por muitas fases. E neste caso foi o Moisés, não é? Realmente ele teve a caminhada dele, não é? Foi sempre sobre a orientação do Senhor, mas sabemos que aquele povo, a história, nós conhecemos a história, não é? Realmente eles sofreram muito e foram muitas as aflições. E nós vemos que realmente a Bíblia afirma e declara que o Senhor tem o controle do universo, não é? Porque tudo foi feito por Ele e tudo é para a honra e glória dEle. Ele fez todas as coisas, amém? E Ele há uma coisa que é certa: Ele não depende de nós. Nós é que dependemos dEle e Ele é que tem que cumprir os propósitos dEle na nossa vida. Porque nós nascemos para adorar ao Senhor. Nós não nascemos para não fazer nada e simplesmente estar aqui ocupado no lugar, amém? E nesta versão que encontrei de anos, eu vi que realmente, usando assim, nós podemos dizer, usando uma postura assim moderada, nós dizemos que o Senhor permite que as situações venham à nossa vida, não é?
para que a nossa vida, os acontecimentos em todo o mundo, não é? Permitam realmente que isto tudo venha, para que nós realmente possamos olhar para Ele, não é? Possamos ver realmente que é com a sua permissão que tudo acontece, não é? E também para o cumprimento da sua palavra. As coisas estão a acontecer no mundo, não é? É para o cumprimento da sua palavra. E Moisés, quando usa este verbo, não é? Dar-nos, não é? Dar-nos, nesta versão, não é? Há muitas versões, mas não deixa de ser, digamos, o sinónimo do alegra-nos pelos dias. Aqui diz-nos, dá-nos agora muita felicidade, não é? E portanto, quando ele diz dá-nos, não é? Ele declara ao Senhor dar nesta versão, não é? Nós vemos que as aflições e as tristezas são dadas, são permitidas por Deus da mesma forma que Ele nos dá felicidade. Ele não nos dá só tristeza. Aliás, Ele não quer dar tristeza a ninguém, não é? Porque o Senhor é um Deus de alegria, um Deus de felicidade, um Deus de paz. É um Deus que nós podemos imaginar todas as coisas realmente que sejam belas e agradáveis, não é? E sejam realmente, acho que nem há adjetivos para expressar aquilo que está ao redor do Senhor, amém? E nós conhecemos o livro de Jó, e no livro de Jó nós vemos que realmente tudo o que aconteceu na sua vida, não é? O Senhor tem a omnipotência divina, Ele sabia todas as coisas, Ele questionava, Ele sabia, não é? E aqui nós podemos perguntar, a Bíblia diz-nos que é válido pedir felicidade ao Senhor? Há uma simples resposta, não é? Sim ou não? Deixa mais perguntas do que respostas, não é? Porque nós, às vezes, quando questionamos o Senhor, temos de ter assim, ficamos um bocadinho, quem somos nós, como dizia há bocado a Ana Paula, não é? Para questionar em várias circunstâncias o que ou o porquê do que acontece na nossa vida, não é? Por isso, o contexto bíblico ensina-nos que o Senhor usa os nossos sorrisos, não é? E as nossas lágrimas para o nosso amadurecimento e crescimento espiritual. Porque se tudo fosse um mar de rosas, como diz o ditado, não é? Embora as rosas tenham os picos, não é? Nós até nos esqueceríamos que o Senhor existe, amém? E nós sabemos que quem pratica desporto, não é? Podemos comparar, para termos músculos saudáveis, não é? E o Nelson sabe disso, não é? Que realmente nós temos de treinar, porque se não treinarmos não temos músculos saudáveis, não é? Também é assim espiritualmente. Se nós não nos aproximarmos do Senhor, se nós não conhecemos a palavra do Senhor, não é? Quando aprendemos esta verdade, através da palavra, não é? Aprendemos que pedir felicidade implica também pedir disciplina das aflições. Não é? Nós temos de ser disciplinados. E quando oramos desta forma, a oração é bíblica. Porque o Senhor sabe, apenas da forma como nós oramos e como estamos a pedir, nós não podemos impor, porque o Senhor sabe aquilo que tem para nós. E nós então podemos perguntar, o que é a alegria? Nós perguntamos o que é a alegria lá fora, a alegria é muito diferente da nossa alegria que nós vivemos, não é? Porque a alegria, eu às vezes, estou-me a lembrar agora de uma senhora que ela dizia, isto é bom, é a gente estar juntos, dar umas gargalhadas, estar ali a partilhar umas anedotas, umas coisas, e está tudo bem, pronto, e passou-se. Mas isso é fugaz, isso passa, não é? Porque não é esta a alegria que o Senhor dá. E segundo a definição do dicionário, a alegria é um sentimento de contentamento, de prazer de viver, de júbilo, satisfação e exultação. Isto é o que diz o dicionário, haverá outras versões, não é? É realmente contentamento, prazer de viver, júbilo, satisfação, exultação. Mas a definição bíblica é mais completa, vai mais além, porque tudo o que é bíblico não há expressão para realmente expressarmos aquilo que nós sentimos pelo Senhor e aquilo que o Senhor sente e tem para connosco, não é? Amém? E eu procurei algumas passagens que pudesse constatar, não é? Que afinal, em que consiste esta alegria e como ela pode tornar de facto, não é? Uma realidade bem concreta na nossa vivência com Cristo.
Então nós podemos ver aqui 3. A alegria é estar na presença de Deus. Amém? E nós vemos isso no Salmo 16, 8 a 9. Eu vou ler. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Quando Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Porquanto está alegre o meu coração e se regozija a minha alma. Também a minha carne habitará em segurança. Na tua presença há abundância de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Maravilhoso. Amém? Glória ao nome do Senhor. Esta é a alegria, estarmos na presença de Deus. Eu alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Não é só na casa do Senhor, mas em todo lugar onde nós pisamos os nossos pés, mesmo pelo nosso caminho. Amém? Guardar os mandamentos de Deus. E nós vemos em João 15, 10, 11. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os meus mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo, ou seja, a minha alegria, permaneça em vós e o vosso gozo, ou seja, a vossa alegria seja completa. Amém? Então, estar na presença de Deus, guardar os mandamentos de Deus e também um dom do Espírito Santo. A alegria é um dom do Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz em Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, ou seja, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Realmente é um dom do Espírito Santo que nós temos quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, não é? É algo que é criado em nós pelo Espírito Santo. Não somos nós que vamos fazer a alegria. O mundo lá fora quer ter alegria, então faz coisas à maneira deles para ficarem alegres, não é? Às vezes coisas que não ficam nada alegres, vai prejudicá-los, a bebida, as drogas, etc, não é? São aquelas coisas que realmente não lhes vai trazer alegria nenhuma, pelo contrário, vai ser um peso, não é? Muito, uma escravidão, digamos assim, não é? E é uma alegria, Senhor, realmente, independente das circunstâncias, desta alegria que o Senhor nos dá, pelo poder do Espírito Santo, não é? E nós lemos em Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Este é o dia que fez o Senhor, não é? Alegrai-vos, não é? Nós estamos alegres porque temos mais a oportunidade de viver este dia. É uma alegria que não se consegue explicar, tal como a paz. Nós cantamos naquele corinho, não é? A verdadeira paz vem do Senhor, não é? E é-nos dada quando percebemos que em qualquer circunstância continuamos a ser filhos do Altíssimo. Amém? Seja qual for a circunstância na nossa vida, seja ela boa, menos boa, fases muito difíceis, cada um tem trilhado a sua caminhada, cada um tem as suas experiências, não é? Mas Ele está sempre connosco, nós continuamos a ser seus filhos. E nós, como pais, cuidamos dos nossos filhos, temos-lhe amor. Às vezes, se calhar, eles não entendem isso dessa forma, mas nós temos-lhe amor, não é? E realmente Ele cuida de uma forma peculiar, com amor, não é? Com cada um de nós, a cada dia, a cada momento. É assim que o Senhor trabalha nas nossas vidas. E ao passar por estas fases de aflição, não é? Por dias em que, por vezes, o mal quer se instalar, não é? E nós queremos muitas das vezes as coisas à nossa maneira, não é? Mas para alcançarmos a capacidade e perceber que Deus, não é? Estamos na presença de Deus, as coisas adquirem um outro significado, têm uma outra direção. Há momentos na nossa vida que nós, como humanamente, às vezes esquecemos um bocadinho, não é? De que somos filhos de Deus. Mas por isso é que o Espírito Santo habita em nós e nos faz um clique na nossa mente. Às vezes eu estou no meu trabalho e lembro muitas vezes aquele coro, não pode estar triste um coração que ama a Cristo. Eu, pronto, no meu trabalho, eu lembro muitos corinhos e vou meditando num versículo, noutro, pronto,
hoje a palavra do Senhor está no meu coração, na minha mente e vai trabalhando. E a verdade é que vem aqueles momentos que dizemos isto, a gente fica triste, mas não podemos ficar tristes. Porque nós temos um Deus que é o Deus da alegria. Amém? E nós realmente, com isto, nós vemos que temos uma alegria profunda. E quando vemos realmente que o nosso Deus trabalha assim na nossa vida, nós temos que ter um sentimento de gratidão para com Deus, não é? E o louvor ao nosso Deus deve fluir no nosso coração, não é? Porque realmente nós temos de ser gratos por ter um Deus assim. E então nós podemos dizer, aleluia, Senhor, obrigado, porque realmente és esse Deus. Eu encontrei esta frase que achei muito interessante. A prática da alegria é a arte de oferecer resistência à tristeza por meio do gozo proporcionado pela presença de Deus na vida daquele que o busca honesta e continuamente. Amém? Portanto, realmente é a arte de oferecer resistência à tristeza. Fugir ao diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Nós temos realmente que resistir à tristeza. Não nos podemos deixar lá pelas circunstâncias do mundo e daquilo que vivemos às vezes no nosso dia a dia. Às vezes temos uma pessoa que amamos muito ao nosso lado, até estamos alegres, felizes com o Senhor e levamos assim como uma bufada, não é? Assim fria e parece que nos tira toda aquela alegria. E nós temos que olhar para essa pessoa, às vezes não é por mal, às vezes é o inimigo que usou aquela pessoa para nos tirar a tristeza naquele momento. Então nós não temos que ficar tristes, ficamos humanamente, temos que dizer isso, mas temos que realmente dizer ao Senhor, eu sei que não vem de ti, porque realmente eu sou teu filho ou sou teu filho, não é? E temos que perdoar e resistir, ir em frente e esquecer, não é? Realmente aquele momento triste que nós ouvimos ou sentimos naquele momento. E realmente este versículo falou muito ao meu coração. E na continuação da alegria, Neemias 8:10, que nós conhecemos muito bem, porque a alegria do Senhor é a vossa força, não é? Em Neemias 8:10, vamos refletir um bocadinho nesta passagem para dar continuidade realmente ao tema que é a alegria do Senhor, a força que realmente tem esta alegria. Neemias 8:10 diz: disse-lhes mais, ide e comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Não vos entristeçais. Nós vivemos momentos muito difíceis e ouvimos esta palavra constantemente. Estamos em crise. Estamos realmente em crise. Esta é a frase que mais ouvimos em todos os níveis, em todas as circunstâncias. A situação que nós vivemos pandémica, não é? Provocou e continua a provocar uma grande crise a nível mundial. E a crise não se instalou só em termos financeiros, também instalou-se a nível pessoal, em cada país, ou seja, no mundo, não é? Mas a maior crise neste momento é pessoal e espiritual, porque as pessoas, até nós próprios, não é? Estamos cansados, não é? De usar máscara, de estarmos separados, ter um culto de manhã, ter um culto à noite, de estarmos todos juntos. Não podemos ter aquela vivência normal que tínhamos, porque eu vejo muitas das vezes, falo com algumas pessoas amigas, não são crentes, mas dizem que só queria voltar a ter a minha vidinha normal, não é nada demais, é só a minha vidinha normal. E nós realmente estamos em crise, não é? Realmente. E nós estamos a assistir a momentos, pelo menos nós estamos aqui, nunca assistimos, não é? E quando lemos, não é? Vemos as notícias, estamos sempre a ouvir a mesma coisa, uma atrás da outra, não é? Mas o que nós não ouvimos é como é que podemos sair desta crise. Esta crise que vivemos, há muitas soluções, são apresentadas muitas coisas, mas as pessoas interiorizam esta crise e baseiam-se nesta crise, não é? E sofrem e
e fazem as pessoas que estão à sua volta também sofrer, em vez de buscarem uma solução para superar este momento, não é? E nós sabemos que a solução está em quem? Em Jesus. Muitas crises já foram vividas ao longo dos séculos, que foram ultrapassadas, mas sabemos que os filhos de Deus sempre que viveram na presença do Senhor, sempre tiveram solução para os seus problemas, porque a solução está em Jesus. Há uma imagem que às vezes diz que o mundo vem às costas, não é nosso, mas o mundo está nas costas do Senhor, porque o Senhor, quando morreu, levou tudo sobre ele. Amém? O texto que diz que a alegria é a nossa força, esta força é que nos pode ajudar a superar as dificuldades que estamos a passar. Não é? Cada um à sua maneira, nos jovens, nas crianças, nas dificuldades de convivência, mesmo os miúdos nas escolas têm dificuldades porque não é normal, nós não conseguimos conviver com as pessoas normalmente, mas nós sabemos que podemos superar estas divergências, estas dificuldades, estes, digamos, quase que podemos dizer como se fossem obstáculos, não é? Nós conseguimos sempre superar com Jesus. Como cristãos, nós temos que nos lembrar que o nosso Senhor Jesus levou sobre si todas as dores. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E quando falamos em dores, não é só dores aqui, que me dói acolá, que me dói a cabeça, mas as nossas dores espirituais, porque muitas das vezes nós sofremos mais espiritualmente até do que fisicamente. E às vezes as dores espirituais vão se refletir nas físicas e não nos deixam crescer e permanecer firmes na fé do Senhor. E às vezes, geneticamente eu tive assim, não tem nada a ver, nós não temos que herdar as doenças de ninguém. O Senhor tem que tiver para cada um. Amém? Temos geneticamente uma geração de geração, mas é assim, as doenças e as dores fiquem para lá. Porque o Senhor é que sabe o que é que tem para cada um de nós. Amém? E o Senhor para mim disse-me que levou todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, e não vou dizer que não vou ter uma dor de cabeça, não vou ter uma dor aqui, não é isso. Mas mesmo quando tenho, temos que dizer, Senhor, tu levaste. Eu tenho fé, tu que me dás alívio, tu que me dás força, tu que me fazes resistir. Amém? E nós temos também com a sua forte, aliás, muitas vezes eu pergunto assim, o que é que nós estamos a sofrer, não é? Com a sua morte e ressurreição, nós recebemos a possibilidade de viver e viver eternamente. Amém? Porquê é que nós nos desesperamos dentro da morte? Pronto, nós gostamos de viver, não é? Gostava de ver os meus filhos, os meus netos, se tiver, não acho que vá ter, porque o Senhor está próximo, não é? Mas pronto, só o Senhor é que sabe, pronto, isso não importa. Mas é assim, nós não temos de ter medo da morte, porque nós, cristãos, não vamos morrer, nós vamos dormir em Cristo. Amém? Nós não temos de ter medo da morte. E Ele mostrou-nos, não é, que nós podemos ser transformados e modificados pelo seu amor e pela paz que Ele nos dá a cada dia. Então nós vemos que realmente vivemos em desamor, em guerra, não só no mundo, mas muitas das vezes até entre nós, e até mesmo connosco mesmo, não é? Às vezes connosco mesmo, nós, a família, os irmãos que estão ao nosso redor, muitas vezes vivemos em desamor, em guerra. Parece que andamos ali em guerrinhas. E nós temos Jesus, é a solução para todos os nossos problemas, para todas as nossas dificuldades. Nós podemos sempre superar as dificuldades buscando ânimo e força quando olhamos sempre para as possibilidades e as soluções que Jesus nos dá e não para os problemas. Não há maior problema para o nosso Deus. Deus é maior do que qualquer problema que nós tenhamos. E o Senhor está no controle de qualquer problema que nós tenhamos. Se tenhamos nós a atitude de dar a direção, dizer, Senhor, está no teu controle. Muitas vezes nós queremos dirigir as coisas à nossa maneira. E por isso é que muitas vezes não temos a bênção que o Senhor nos quer dar. Nós, o cristão, tem que ser uma pessoa alegre e não triste. Quer dizer, vamos andar sempre aqui com um sorriso, não é? Comentando os nossos momentos. Agora vou dizer uma coisa, irmão, nós até só sorrimos, só nos vem pelos olhos. Assim que nós fazemos as rugas, não é? E as nossas olhinhas que mostram realmente que estamos a sorrir. E esta semana a empresa onde eu trabalho fez 77 anos de empresa e nós que era um convívio muito bom
que já é o segundo ano que não fazemos devido às circunstâncias que vivemos, e não tiramos uma foto à beira do fundador, da fotografia que está lá no escritório. Então estávamos todos de máscara também. Então dizia assim, sorriam, e nós sorríamos, mas só lá que sabia que se sorria, de resto, o nosso sorriso parece que até nos tiraram o sorriso, ou pelo menos vermos o sorriso das pessoas, não é? E nós não temos realmente que sermos tristes, nós temos de ser alegres. E quando a tristeza vem, nós realmente não pode estar triste um coração que ama a Cristo. O cristão então deve viver uma alegria verdadeira e não de aparência. Não é? Porque muitas das vezes nós vivemos, nós não, creio que não devemos viver uma alegria de aparência. Lá fora as pessoas vivem infelizmente assim porque não têm esta alegria que nós temos, que é Jesus. Mas nós temos Jesus, então nós temos de ser felizes e alegres. Não temos de ter uma alegria duradoura, baseada naquilo que nos pode dar a esperança. Há bocado nós cantamos Cristo em nós, esperança da glória, não é? E nós temos que dar essa esperança, ou seja, o amor que Deus colocou nos nossos corações, não é? Nós temos que realmente dar essa esperança também aos outros. E a alegria do Senhor é a nossa força. O que é que isto significa para cada um, não é? Em Deus nós encontramos uma alegria especial que nos dá força. Outras alegrias passam, como nós já há pouco falamos, e podem esgotar as nossas forças, mas a alegria de Deus renova-nos, fortalece-nos, não é? A cada dia que passa. Neemias, quando diz que a alegria do Senhor fortalece, o que é que ele estava a dizer aqui? Para quem conhece a passagem, penso que os irmãos conhecem, o povo de Israel estava a chorar, não é? Porque estava triste, porque tinham ouvido os mandamentos de Deus e estavam arrependidos dos seus pecados. Não é? Mas este era um dia de perdão, de restauração, porque Deus os tinha trazido de volta do exílio, não é? E os tinha ajudado a reconstruir os muros de Jerusalém, não é? Em tempo recorde, que é mesmo assim. Era um dia para eles de vitória, era um dia de alegria, não de tristeza sem fim. E é assim que tem que ser também connosco. Por isso os israelitas pararam de chorar e celebraram a bondade, não é? A benignidade de Deus com alegria. Amém? Eles celebraram, por isso é que eles dizem, a alegria do Senhor é a nossa força, porque celebraram. E nós temos a alegria da salvação. Amém? Esta é a nossa maior alegria, que nós temos a salvação em Cristo. Nós que já aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, temos esta alegria da salvação, que vamos viver e viver eternamente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O pecado, não é? Deus faz sempre isto nas nossas vidas, mas o pecado causa sofrimento, causa dor, causa tristeza, e é isso que faz lá fora. E quando nós deixamos entrar o pecado nas nossas vidas, resistei ao diabo e ele fugirá de vós. Quem é que é o pai do pecado? Quem é que é o pai da mentira? Nós sabemos, não é? Então nós temos que resistir, porque quando deixamos que o pecado entre na nossa vida, estamos a abrir brechas, não é? E tem que ser restaurado, temos que nos arrepender. E quando nós reconhecemos os nossos erros, não é? E nos arrependemos, nós ficamos tristes. Ficamos onde ficamos muitas das vezes. Ficamos tristes porque sabemos que falhamos perante Deus, e às vezes até perante um irmão, ou perante um familiar, ou perante o pai, ou perante a mãe, não é? Às vezes nós falhamos, não é? Ficamos tristes porque, pronto, mas já está dito, já fizemos, mas temos sempre uma oportunidade de pedir perdão, não é? E de pedir realmente assim, restaura-nos. Foi o que o Senhor fez a este povo, e é o que o Senhor faz nas nossas vidas, amém? Então, quando Deus nos salva do pecado, não é? Aliás, Deus oferece perdão por meio de Jesus. Foi isso que Ele foi fazer naquela cruz, amém? E é isso que nos consola, não é? Ele é o Cordeiro, aquele Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. E quando Deus nos salva do pecado, não é? A nossa tristeza é transformada em alegria. Amém?
O Salmo 30, 11, 12 diz, é quase como uma confissão, um reconhecimento que o salmista faz. Tu mudaste o meu choro em dança, alegre afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus e eu te darei graças para sempre. Amém? Tu, realmente, o Senhor diz, tu mudaste o meu choro em dança, alegre afastaste de mim a tristeza. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas e nós devemos estar sempre com um coração grato. Bem? A salvação é uma alegria eterna que ninguém nos pode tirar. Ninguém nos pode tirar se nós persistirmos no caminho do Senhor, não é? Desde o momento que aceitamos a Jesus, porque Jesus transformou a nossa vida a partir desse momento. Todos passamos por tempos de tristeza, mas depois temos a promessa que a tristeza vai passar e a alegria de Deus nos vai renovar a cada dia, não é? E um dia, como diz em Apocalipse, um dia não haverá mais tristeza, a alegria vai durar para sempre. Amém. Apocalipse 21:4 diz, Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a promessa do Senhor. A alegria é forte. A alegria não vai acabar, não é? A alegria do Senhor nos dá força. As alegrias que o mundo oferece muitas vezes esgotam realmente as nossas forças. E quando acabam, deixam-nos exaustos, deixam-nos doentes e tristes. Mas a alegria de Deus é uma bênção. Amém? A alegria do Senhor dá-nos força para enfrentar as dificuldades sem desistir. A alegria do Senhor dá-nos esperança onde não parece haver solução e ajuda-nos a ficar firmes enquanto esperamos o livramento de Deus. Amém? Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? É assim que nós realmente temos que esperar no Senhor. A alegria do Senhor também ensina-nos a apreciar todas as bênçãos que Deus nos dá. Quantas são as bênçãos que o Senhor nos dá a cada dia? Nós não conseguimos contá-las. Às vezes até as mais pequenininhas que nós não valorizamos são bênçãos preciosas, assim como os ossinhos do nosso corpo, não é? Que nós às vezes nem os conhecemos, nem sabemos. Eu lembro que o Nelson uma vez partiu aqui o cotovelo e havia um ossinho, uma coisa mínima que lhe deu bem que fazer, mas fazia parte do nosso corpo e não lhe permitia que o braço dele ficasse novamente direito. Muitas das vezes até essas pequenas bênçãos que o Senhor nos dá no nosso dia a dia, nós nos esquecemos às vezes. Não é por mal, o Senhor sabe de agradecer, mas são realmente bênçãos que o Senhor nos dá a cada dia. E quando nós estamos na presença do Senhor, os nossos corações devem estar realmente cheios de gratidão. E deve ser eliminada toda a inveja, todo o descontamento para com Deus ou com o mau irmão. Porque a inveja é um grande problema no meio do povo de Deus, é um grande pecado. E nós devemos realmente, não temos que ter esse sentimento, não é? Nós realmente devemos amar e ser gratos, até ser gratos por cada irmão que está sentado ao nosso lado, não é? Porque o Senhor realmente, nós é que podemos contar uns com os outros. É assim, unidos, não é? Num só espírito, numa só verdade, é assim que nós devemos prosseguir na caminhada que o Senhor nos propôs quando conhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e tivemos o privilégio de conhecer a palavra, não é? A alegria do Senhor é mais profunda, é firme e é duradoura. Ela é mais forte que a tristeza e o sofrimento não acaba. João 16:22 diz: assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão
e ninguém tirará essa alegria de vocês. Amém? Não podemos deixar que tirem esta alegria que o Senhor nos deu no dia em que nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. E estar alegre pode nos ajudar. Aliás, uma pessoa alegre, até mesmo no mundo, nós vemos que consegue enfrentar melhor as circunstâncias, está sempre triste e a lamentar-se, não é? Nós conseguimos ver que então que nós temos esta alegria verdadeira, não é? Que nós afastamos assim os aborrecimentos, as chatices, a amargura, os ressentimentos, não é? Temos que não deixar que realmente estas circunstâncias penetrem, fiquem, como é que eu ia dizer, enraizadas, digamos assim, na nossa vida. Eu costumo dizer isso, e já disse muitas vezes, e acho que vou continuar a dizer quando se vem cá, nós não somos nenhum dos caixotes de lixo, para guardar tudo cá dentro, depois começamos ressentimentos, depois começamos a cheirar mal, e o cheiro do lixo, né, quando não é despejado, começa a transbordar, a deitar mau cheiro, não é? E não é esse o cheiro de Cristo. Nós temos que ter um coração limpo, temos que ter um coração restaurado, que realmente o Senhor limpou e purificou com o seu precioso sangue, e quando for cheio, temos que ter um bom cheiro de Cristo, não é um cheiro de sentimentos, de amargura, de circunstâncias que realmente não pode haver nos nossos corações. Portanto, nós temos que realmente nos alegrar no Senhor, não é? A alegria nos firma na rocha que é Jesus e nos livra do desespero. Nós não podemos estar desesperados. Nós temos que estar desesperados pela graça de Deus. Clamar, como o salmista fazia, não é? Clamar, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, não é? Que falhamos tantas vezes, não só para com Ele, como às vezes para os nossos irmãos, para aqueles que estão ao nosso redor. E estar alegre, realmente ajuda-nos a ver o que está posto à nossa frente com outros olhos e com os olhos de Cristo, não é com os nossos. Os nossos olhos só veem aquilo, uma mulher bonita, um homem bonito, o defeito daquele, está bem vestido, só vemos essas coisas, às vezes. Mas os nossos olhos não são para isso. Os nossos olhos são para ir muito mais além, mas é com os olhos de Cristo. Porque os nossos olhos humanos, nós perdemos logo o rumo e as circunstâncias. Por isso é que nós devemos pedir, abre os olhos, não só do nosso coração, mas também os nossos físicos. Amém? E nós temos que aprender a viver nessa dependência. Não percamos, irmãos, a oportunidade de utilizar esta força, não é? Que nós temos, a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Para viver a cada dia melhor e, apesar de tudo que vivemos neste momento, das circunstâncias que vivemos, não é? Nós possamos buscar, influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Estou a olhar para o relógio. Busquemos influenciar positivamente os que estão à nossa volta, com este amor, com a nossa graça, não é? Com a graça que o Senhor nos dá, a alegria do Senhor e a nossa força. Vamos tomar posse desta bênção para a nossa vida, para as nossas famílias, para os nossos trabalhos, para o nosso país, para a nossa nação, para todo o mundo. Que realmente feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Provera que Jesus realmente fosse o Senhor desta nação. Mas nós, pela fé que temos e clamamos ao Senhor pela misericórdia, queremos que um dia a nossa nação seja do Senhor, não é? Assim como as outras. Então, sejamos bênção na vida dos outros. E o seu irmão, seja uma bênção na vida dos outros que estão no dia a dia. Amém? Pastor? Seja uma bênção na vida daqueles que estão ao nosso lado a cada dia. Amém? Às vezes temos uma pessoa ao nosso lado que não conhecemos, mas podemos ser bênção. Com um sorriso, nem que seja com os nossos olhos, com uma boa palavra, que às vezes nos esquecemos de dar também. Amém? Então nós podemos concluir que há tempo para tudo. Na nossa vida, a expressão a alegria do Senhor é a nossa força não deve ser usada como uma negação da realidade. Eu fui buscar isto porque, por Eclesiastes 3, que nós conhecemos, não é? Salomão mostra-nos que há tempo para sorrir, chorar, abraçar, estar distante, dentre outras coisas, não é? Quando ele faz aquela declaração que há tempo para tudo debaixo do céu, não é? Ou seja, nós não devemos negar a realidade, mas devemos encará-la com a força do Senhor. Amém? Amém? Nós não vamos dizer, aconteceu isto. Não é negar a realidade. A realidade é o que está a acontecer. Mas, como a pandemia e outras coisas na nossa vida. Mas
temos que nos refugiar na força do Senhor. Amém? E nós realmente, para entender o significado das palavras de Neemias e Esdras, não é? Ao dizer a alegria do Senhor é a nossa força, eles estavam a estimular o povo a se alegar na palavra de Deus e na restauração. Eles estavam a estimulá-los, alegrem-se. O passou, não é? Eles tinham pecado, mas reconheceram. Então agora, alegrem-se, não é? Na palavra de Deus. Deus quer restaurar, Ele restaurou, e é assim que Ele quer restaurar as nossas vidas. E realmente estava a ser promovida, naquele momento, não é? A palavra do Senhor estava a alegrá-los, digamos, a palavra veio para fazer efeitos na nossa vida, é ou não é? Amém? Amém. Para nos orientar, para nos guiar, para nos abençoar. E foi por isso que a palavra, quando Ele lhes disse alegrem-se, estimulou-os, e eles realmente voltaram-se para a palavra, não é? E deixaram que a palavra fizesse o efeito que tinha que penetrasse na vida deles, que é assim que deve ser na nossa vida, amém? E por mais que eles tivessem a colher o fruto dos seus erros, que muitas vezes é o que acontece nas nossas vidas, não é? Nós pecamos, então colhemos os frutos, se não nos arrependermos, não é? Mas naquele momento o Senhor estava a nos dar a oportunidade de recomeçar. E é assim que Deus faz connosco, está-nos sempre a dar esta oportunidade de recomeçar. Então aproveitemos esta oportunidade. A hora é esta. Não deixemos para o amanhã. Se ainda houve alguém que ainda não teve um encontro com Jesus, é a hora de entregar a sua vida a Jesus. Amém? Não só nós estamos aqui, aqueles que nos poderão estar a ouvir, mas que realmente entregue a vida a Jesus, porque só Jesus é que nos dá esta verdadeira alegria de viver. E no início do culto, eu partilhei esta frase e vou repeti-la porque eu achei esta frase muito interessante. A prática da alegria é a arte de oferecer resistência à tristeza por meio do gozo proporcionado pela presença de Deus na vida daqueles que o buscam honesta e continuamente. Então que nós possamos ser assim, busquemos continuamente na nossa vida e ponhamos realmente a palavra de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um, que Deus realmente nos ajude a ter esta alegria. Não é a alegria do mundo, mas é a alegria da salvação, é a alegria de Jesus. E a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz é Ele quem dá. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e que realmente nós possamos ser fortalecidos com esta alegria do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Esta palavra. Amém? Amém. Quem está feliz? Amém. Quem está alegre? Amém. A alegria e a felicidade é a mesma coisa, mas há um termo que os nossos irmãos brasileiros usam, olhar, ver. Eles utilizam uma palavra brasileiro que é português brasileiro, ou por ser português, enxergar. Enxergar é ver mais à frente. Não é? Eu gosto muito desse termo. Não usamos no nosso português corrente, português, mas a verdade é que nós precisamos de ver mais além para conseguirmos ser verdadeiramente felizes. Eu não assisto em ler um texto da Bíblia para reforçar esta mensagem que eu trouxe à igreja, uma mensagem de motivação. E nós, meus amados, precisamos ser muito motivados. Como disse muito bem a Silvia, hoje a palavra que mais se ouve é crise. Eu creio, meus amados, que posso assumir o que vou dizer e assumo sempre o que vou dizer. Eu creio que depois do 25 de Abril, e não sou atenção, que eu sou uma das pessoas que vivi o 25 de Abril, e não é aqui que eu vou fazer comentários, mas depois do 25 de Abril sempre ouvi essa palavra. E quem faz a crise são os homens. Nós podemos contribuir para a crise. Não é uma crise de pandemia que nos vai roubar a alegria. Não é, nem pode ser. Amém? Amém. Sabe porquê? Porque, olha, o texto de Isaías, eu gosto tanto deste texto, meus amados. E esta palavra, vem uma palavra que veio trazer-me à memória
este texto de Isaías 61. É um texto tão lindo que reforça claramente, Sílvia, a mensagem que trouxeste da parte do Senhor. E diz assim este texto: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. É verdade que nós sabemos que o Senhor incorporou esta mensagem. Mas o que diz mais? A pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Mas, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. E nós estamos plantados no jardim do Senhor. Nós somos flores no jardim do Senhor. Mas mais à frente neste capítulo diz assim, no versículo 7, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Perpétua eterna. É sempre alegria. É por isso que a alegria do Senhor é nossa força. Há um querido que diz assim: a alegria do Senhor é nossa força, é. A alegria do Senhor é nossa força, é. A alegria do Senhor é nossa força, é. A alegria sem medida Ele dá. Amém? Esta é a alegria que nós, na verdade, temos, a alegria do Senhor. E há um livro que eu li no tempo da minha juventude, que dizia assim: o povo mais feliz da terra. E o povo mais feliz da terra é aquele que tem Jesus. Amém. É verdade que, como agora as máscaras, não conseguimos ver um rosto alegre. Mas diz a Bíblia, os nossos olhos são as janelas do nosso corpo. Quando esta situação foi, de facto, anunciada no mundo, havia uma irmã que dizia assim: pastor, agora não consigo ver seu sorriso, não consigo ver seu sorriso. E era terno, aquela forma de dizer, porque de facto nós não conseguimos ver o sorriso, não é? Mas nós podemos, na verdade, mostrar o nosso sorriso, sem sombra de dúvida. Porque no tempo em que nós vivemos, há muitas pessoas que não é uma palavra que vai fazer a diferença, mas basta um sorriso. Eu tinha uma pessoa amiga, crente à maneira dela, mas eu não vi quem era para duvidar da salvação. Mas o que é certo, era uma antiga colega na rádio, ela fazia um programa todos os dias de manhã. E essa senhora, já é uma senhora que tinha já uma vida já feita, não sei quantos anos tem na altura, nem sei se ela já partiu para o Senhor, mas essa senhora, quando acabava o programa da rádio, ela dedicava 5 minutos do programa da rádio para fazer uma pequena meditação ao Senhor, para as pessoas. Era como se fosse uma palavra de coragem. E ela dizia assim, porque permitam as senhoras, mas o termo que ela usava era este. Dirigia-se às supleiras, que eram as senhoras, e assim que muitas vezes perdem o tempo a falar do alheio. Olha, não falo deste ou daquilo. Mas, olha, dê um sorriso. Leia a Bíblia. Dê um sorriso. Quem sabe o seu sorriso vai fazer toda a diferença. E aí está a nossa atitude. Onde passarmos, podemos não conhecer ninguém, mas sempre assim. Um dia sorridente, não é? Aquela pessoa vem, que sabe bem. Irmãos, nós somos o sal da terra. E o sol serve para temperar. Vamos ficar de pé. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos gratos, Senhor, pela tua palavra, que trouxestes ao coração do teu povo nesta manhã, Senhor. Te pedimos, Senhor, pelo teu Espírito Santo,
que esta palavra possa germinar, mexer na estrutura da nossa vida, Senhor, para que em meio às circunstâncias em que nós vivemos, Senhor, como diz muito bem o mundo, que vivemos em crise constante, crises de toda a ordem. E creio, Senhor, que para além das crises que o mundo anuncia, há, efetivamente, uma verdadeira crise no coração das pessoas, muitas vezes causadas pela falta de paz, pela falta de amor, pela falta de alegria, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus que a tua igreja, Senhor, que tu compraste com o teu sangue precioso, que é a tua noiva, Senhor, seja de facto na terra, Senhor, aquele motivador de alegria para este mundo que necessita de conhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Por isso, nós outros que ouvimos esta palavra esta manhã, Senhor, que saibamos, Senhor, neste tempo presente, Senhor, fazer toda a diferença no mundo, Senhor, para que o mundo possa, na verdade, conhecer que neste cantinho deste jardim aqui plantado à beira-mar, em Esmoriz e arredores, há um povo que se chama pelo teu nome. Nós oramos, Senhor, agradecidos no nome daquele que é sobre todo nome. E te pedimos, Senhor, que tu continuas, Senhor, a falar à tua igreja ao longo deste dia, e não só, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Amém. Tenham todos um bom dia. Amém.